Olá, vamos começar nossa próxima aula de Cálculo Diferencial Integral 2. Aula 7. Funções de várias variáveis. Vamos ver gráficos e curvas de nível de funções de duas variáveis. Definições. O conjunto de pontos no plano onde uma função f de x, y tem um valor constante, f de x igual a c, é denominado curva de nível de f. O conjunto de todos os pontos x, y, f de x, y no espaço para x, y no domínio de f é chamado gráfico de f. Ou seja, qual é a diferença então da curva de nível para o gráfico de f? A curva de nível, vou pegar minha função e vou igualar um valor constante, né, um valor fixo, um valor c. Então, o gráfico de f, não, eu vou usar x, y e vou usar o valor de f de x, y. Então, aqui vai ser uma variável, seria uma terceira variável. Vamos ver, vamos um exemplo. Se, curva de nível seria x, y e c, né? No lugar de f, x, y seria c. Então, a tripla ficaria x, y e c. Esse é a curva de nível, quando eu tenho um valor fixo aqui. Gráfico de f vai ser x, y e f de x, y. Aí eu tenho gráfico, aqui vai ser tipo uma terceira variável, um z, por exemplo. Tá? Essa é a diferença da curva de nível para o gráfico. O gráfico de f também é conhecido como superfície z de f de x, y. Superfície z igual a f de x, y. Exemplo. Ó, represente graficamente, trace as curvas de nível no domínio de f no plano solicitadas para. Então, eu tenho a função f de x, y igual a 100 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E eu quero as curvas de nível para f de x, y igual a 0, ou seja, c igual a 0. F de x, y igual a 51, ou seja, c igual a 51. E f de x, y igual a 75, ou seja, c igual a 75. Então vamos lá. Então a função minha é dada f de x, y igual a 100 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, qual que é o domínio dessa função? Né? O domínio dessa função é o plano x, y inteiro. Por que é o plano x, y inteiro? Veja bem, se fosse uma função, por exemplo, f de x igual a y, né? É uma função de uma variável, né? Apenas x, f de x igual a y. Qual seria o domínio dessa função? Como que a gente verifica o domínio de uma função y igual a f de x ou f de x igual a x? A gente faz aquelas duas perguntinhas básicas. Tem raiz de índice par? Não. Tem fração? Não. Então, se for uma função real, uma função de uma variável, o domínio é real. Então, a gente faz a mesma pergunta para a função de duas variáveis. Tem fração? Não tem. Tem raiz de índice par? Também não tem. Então, o x pode ser qualquer valor real e o y também pode ser qualquer valor real. Por isso que o domínio é o plano x, y inteiro, né? Ou em termos de conjunto seria r ao quadrado, que é real para x e real para y. E a imagem de f? A imagem de f é o conjunto de números reais menores ou iguais a 100. Por quê? Voltando, fazendo analogia à função de uma variável. O que seria o valor, o que é a imagem de uma função de uma variável? É o valor de y, né? Que na função de uma variável é y igual a x. Ou então, o f de x seria o f de x. Então, aqui, quem que vai ser a imagem? É o f de x, y, né? Porque aqui são duas variáveis. E qual é o maior valor de f de x, y aqui, ó? Aqui eu tenho, a minha expressão é 100 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, veja bem, qualquer valor de x e de y, independente se x é positivo ou negativo, por estar sendo elevado ao quadrado, eles vão ficar positivos. Então, de 100 eu vou estar tirando números, né? Então, o 100 vai diminuir. Então, a imagem tem que ser menor que 100. Qual é o maior valor para essa função? O maior valor para essa função é quando x é 0, y é 0, que vai ficar 100 menos 0, 100. Depois, qualquer valor diferente de zero que eu colocar no lugar do x ou do y, vai ficar um número positivo, eu vou ter 100 subtraindo um número positivo, vai diminuir o valor de 100. Então, por isso que a imagem de f são todos os números reais iguais, menores ou iguais a 100. Tá? Porque o maior valor para minha função é 100 e depois só vai caindo. Conforme os valores de x e y que eu vou colocando aqui, o valor da função só vai caindo. Imagem é o valor da função.
o gráfico dessa função, né? Antes de ver o gráfico, vamos ver a curva de nível, né? Ele pediu as curvas de nível para, cadê? Para 0, 51 e 75. Vamos ver as curvas de nível primeiro, depois a gente entende melhor o gráfico. Então, a curva de nível para f de x y igual a zero é o conjunto de todos os pontos no plano x, y nos quais, né? Então, eu estou falando que a minha função f de x, y é igual a 100 menos x ao quadrado, menos x ao quadrado igual a zero. Por que que é igual a zero? Porque eu quero a curva de nível para c igual a zero, né? Então, meu c aqui vale zero. Curva de nível, eu tenho que dar um valor fixo para c. Então, aqui, resolvendo essa equação, não passando aqui, ó, posso passar menos x ao quadrado vem para cá mais x, menos y ao quadrado vem para cá mais y ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100. O que é isso daqui? Isso aqui é a equação da circunferência de centro na origem, né? Lembrando que a equação de circunferência é x menos x, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. E quando o x0 e o y0 são 0, 0, que é o caso daqui, então nós temos a equação da circunferência com centro na origem, né? Então ficou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100. Então isso aqui é a equação da circunferência com centro na origem e raio 10. Por quê? Porque a equação da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então 100 é r ao quadrado. Então a raiz quadrada de 100 é 10, então 10 ao quadrado é 100, então o meu raio aqui é 10, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, a curva de nível. Essa é a curva de nível, tá? Então, a curva de nível para c igual a zero é x, é a circunferência com centro na origem e raio 10. A próxima, vamos ver a próxima. A próxima agora ele quer para c igual a 51. Né? Para c igual a 51, mesma coisa. Vou passar o 51 para cá, vai ficar 100 menos 51, que é 49. Então, vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 49. E o que é isso daqui? Isso aqui é a equação da circunferência de centro na origem e raio 7. Né? 7 ao quadrado é 49. Então, cadê? Aqui, ó, tá? Então, raio 7. E depois, né, f de xy, ele fixou c em 75. Então, 75 vem para cá, 100 menos 75 é 25. Então, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. 25 é igual a 5 ao quadrado, então isso aqui é a equação da circunferência de centro na origem e raio 5. Então, aqui estão as curvas de níveis, né? Na medida que eu vou fixando o valor de C, eu vou produzindo as curvas de níveis, né? Vou desenhando as curvas de nível. E o que é o gráfico? O gráfico, vamos voltar aqui.